Estamos de volta, hein? E aí, nono ano, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Todo mundo já fez a prova, né? Depois dessas semanas aí, vocês resolvendo os testes. Estamos de volta com as aulas presenciais e vamos voltar assim, ó, com o gás todo, né? Aqui não tem negócio de desânimo, de menino não querer estudar, tem que estudar, porque vocês têm um futuro lindo pela frente. Só se conquista algo através de muito esforço, né? E eu acho que a primeira parte desse esforço surge no seu período escolar, surge no momento em que você está ligado à educação, porque a educação ela transforma vidas, ela nos leva além, ela faz a gente ir a lugares que a gente jamais sonhou em chegar. E aí hoje estamos de volta para voltar, na verdade, a ver alguns conteúdos bacanas, tá? É, Dessa vez estamos iniciando o capítulo 6 do módulo de vocês, então, tá pertinho de acabar o módulo, galera. Tá pertinho, pertinho. Mas o interessante e o melhor disso tudo é que vocês estejam aprendendo, tá? Que vocês estejam conseguindo entender. E hoje nós vamos continuar nessa vibe de aprendizado. E aí eu não quero nada de tristeza aqui, tá? Olha só, deixa eu conversar com vocês. Quando nós estamos assim dentro de casa, né? Nossa mãe, nosso pai, às vezes nos impõe algumas coisas para a gente fazer. Sei lá, a mãe vai dizer assim: olha, Anderson, você tem que acordar a partir das 8 da manhã. Ou então, se você almoçou, não deixe o seu prato aqui em cima da mesa. Coloca na pia, menino. Lava o teu prato. É como se elas estivessem dando algumas ordens, né? Elas estão dando ordens, mas aí aquilo já fica internalizado dentro da gente. Ora, hoje nós vamos falar disso, das regras, de regimentos. Quando estamos imersos na sociedade, é interessante percebermos que, para se viver bem na sociedade, nós precisamos obedecer a um conjunto de leis. Porque já imaginou, se a sociedade não tivesse lei, todo mundo ia fazer o que bem quer, e aí ia ficar aquele caos, aquela confusão toda, aí ninguém ia saber para onde ir, não ia ter punições, enfim, gente, não ia ter direitos e nem deveres. E nós vivemos num país democrático, aleluia! Vivemos num país democrático e a democracia ela possibilita, pelo menos é o que diz a Constituição Federal, que todos sejamos iguais perante a lei, tenhamos os mesmos direitos e deveres. E a partir daí da Constituição, que é a Carta Magna do país, o que é que a gente observa? Que outras normas começaram a ser criadas, tá? E, não muito diferente, as escolas também adotaram um sistema de regras. Por exemplo, nós no início do ano, lembram? Lemos aquele contrato pedagógico que nós tínhamos que manter durante o ano, não chegar atrasado, não ficar comendo dentro da sala, enfim, algumas coisas que a gente sabia que não poderia ser feita, mas também vimos coisas que vocês tinham direito, tá? E aí é disso que nós vamos falar hoje, do regulamento. Na verdade, do regimento. Há uma diferença entre regulamento e regimento. Hoje nós vamos nos pautar ao regimento, tá certo? Eu vou começar a apresentar para vocês. Fiquem ligadinhos aí, ó. O slide está aqui à minha esquerda. Então, foca nele, foca nos textos que virão, para a gente tirar aquela onda, né? Tá aqui, ó, com conteúdo amarrado na nossa cabeça. Eu vou mostrar para vocês, tá certo? As principais características, como é feito um regimento, como ele se organiza. E aí o título já vem logo, regimento, organizando os espaços sociais. Por que, professor, que você traz logo esse título, regimento, organizando os espaços sociais? Porque para vivermos na sociedade, cada espaço, seja uma escola, uma empresa, ela tem que seguir algumas regrinhas ali, para que tenha um bom convívio, para que os funcionários vivam bem, cumpram suas tarefas, tá? Então, o regimento vai servir para isso. E aí,
esperto que sou e quero que vocês sejam, fui lá no dicionário pegar a palavra regimento e trouxe o significado para vocês. Olha lá, quando nós não sabemos o significado de uma palavra, se você não tem um dicionário em casa, vai no dicionário na internet. A internet disponibiliza muitos dicionários aí, tá? Gratuitos até, que você pode usar. Então, ó, o que é um regimento, professor? Regimento. Olha lá, ação ou efeito de reger. Tá ligado aquele maestro? Olha eu falando, tá ligado. Menino entrando na gíria de vocês. Aqueles maestros, eles quando estão lá, por exemplo, alguém já foi às igrejas, às missas, no coral, sempre tem alguém regendo lá na frente para que o louvor saia bom, para que o louvor saia agradável. Então, e todo mundo daquela orquestra cante numa só voz. Veja, isso dali eu tenho alguém chamado de maestro ou regente, é a pessoa que rege. O regimento serve para isso, para reger. Para quê? Para, digamos assim, colocar algumas regras que devem ser obedecidas para que aquele espaço siga bem organizado. Então, ó, ação ou efeito de reger, de governar, de dirigir, é a mesma coisa que regência e governo. Princípio que serve de norma, estatuto ou regulamento, olha lá, gestão de ordem, administração ou polícia, regra alimentar, regime, disciplina ou dieta. Para hoje, a nossa aula, o que é que a gente vai usar daí? Nós poderemos ficar com a segunda definição, princípio que serve de norma, estatuto ou regulamento. Porque todo regimento ele vai ser uma normativa, ele vai trazer uma série de normas que nessas normas vão conter tanto coisas que eu tenho que fazer, mas coisas também que eu posso ser privilegiado, tá certo? Então vamos ver o seguinte, ó. Função. Qual é a função de um regimento, professor? Olha, ele tem por objetivo determinar o que é direito e o que é dever. Então, olha lá, não existe, gente, jamais vai existir essa noção de que só tenho que ter direito a fazer as coisas, a receber as coisas, mas eu não tenho o dever de cumpri-las. Não, isso está errado. À medida que eu tenho que ter os direitos, gozar desses direitos, eu também preciso agir, cumprindo com os meus deveres. Então, olha só, a função de um regimento é determinar justamente esse direito e esse dever do público-alvo. Então, como estamos falando de escola, o regimento escolar ele vai diretamente ligado ao público-alvo, aluno, pai, professores, corpo docente que constitui a escola, ou por que não dizer comunidade, tá certo? E aí, ó, para que é que também serve, além de determinar o que é direito e dever? Serve de base para que todos sejam tratados com equidade. Então ali eu vou ter aquela noção de que não existe ninguém diferente do outro e além disso eu tenho que dar condições para que a letra A seja no mesmo nível da letra B. Então, o princípio de equidade ele possibilita, digamos assim, formas de todos terem os mesmos direitos, garantia de igualdade de direitos e promover o respeito. Então, a gente vai ver essa noção de promover o respeito entre todo mundo que esteja ali na comunidade escolar. E, além disso, todo mundo que estiver imerso nesse ambiente terá a garantia de igualdade, né, ali estabelecida, tá certo? E aí, regimento escolar organizando os espaços sociais. Veja, dentro da escola, as coisas não podem ser de todo jeito. Eu não poderia ter lá um horário de entrada e eu, professor, chegar na escola 11 da manhã, sendo que a minha aula começa 7h50. E aí? Isso não vai dar certo. Você vai ficar lá um tempão me esperando e eu estou na minha casa tomando café bem tranquilo. Vou chegar na escola 11 horas.
meus alunos já têm perdido a aula. Então, veja só, para que isso não aconteça, para que não vire uma bagunça nos espaços sociais, é que o regimento ele existe. E a escola funciona do mesmo jeito. As coisas precisam ser bem organizadas, tá? Para que não fujam do nosso controle. E aí, dentro do regimento escolar, fui buscar, né, alguns conceitozinhos do que é o regimento escolar, para que ele serve. Veja só, lá no site da nova escola, a gente vai encontrar isso daqui, ó. O regimento escolar é um instrumento fundamental para a organização pedagógica e administrativa de uma instituição escolar. Então, esse regimento vai determinar, digamos assim, como a escola deve vir organizada no quesito administrativo, que vai gerar em torno dos recursos da escola, o que é que a escola pode fazer por ela mesma, tá? E também da organização pedagógica. E aí o pedagógico envolve eu, professor, você, aluno, seu pai, sua mãe, direção, tá? Então, nós vamos perceber isso. Além disso, é um documento que expressa um conjunto de normas e regras e regula as atividades desenvolvidas por cada segmento da comunidade escolar. Observem que nós temos na escola dois intervalos, né? Não é isso? Tem o nosso intervalo do Fundamental 2, tem o intervalo do Fundamental 1 e eu acredito que o intervalo do infantil também, né? Então, seriam três. A gente vai verificar isso. Mas eu sei que Fundamental 1 e Fundamental 2 não tem o intervalo no mesmo horário. Veja, aqui no regimento escolar, quando vocês forem pesquisar, vocês vão ver isso. Que nós temos dois intervalos diferentes. Então, ó, expressa um conjunto de normas e regras, tá? Para regular essas atividades, como é que elas têm que ser, como é que tem que ser a prova do professor, como é que tem que ser o horário de chegada do aluno, que hora vai começar o intervalo, que hora vai terminar. Isso é o que nós vamos encontrar no regimento escolar. Suas ações devem estar pautadas na legislação vigente, ou seja, eu não posso fazer um regimento escolar para além das normas do meu país, para além dos documentos que regem a educação do país. Então, ó, sempre ele tem que estar na busca do aperfeiçoamento para a qualidade da educação. Porque é isso, né, gente? Eu tenho que organizar esse espaço estudantil para que a educação, que é a nossa principal ferramenta ali, ela seja levada a sério, ela seja, digamos assim, desenvolvida de uma maneira melhor. Então, ó, de maneira geral, ele serve para garantir uma gestão democrática dentro da escola. Por exemplo, se vocês quisessem criar um grêmio estudantil, que é excelente, por sinal, vocês poderiam criar. Por quê? A escola é um lugar democrático. As pessoas têm os mesmos direitos e deveres, tá? Então, ó, além disso, possibilitar a qualidade do ensino, fortalecer a autonomia pedagógica, valorizando o quê? A comunidade escolar. Lembrem-se, quando falarmos em comunidade escolar, não é só professor, não é só aluno, é todos que compõem aquela escola, tá? E aí, ó, tudo isso devem ser feitas essas ações para cumprir as ações educativas estabelecidas no PPP, que é o documento que rege a escola, tá certo? A escola também em si tem um documento para regê-la, ok? Então vamos seguir. Aí, quando nós falamos no regimento, ele tem que seguir uma estruturazinha. Ele vai ser organizado de uma maneira diferente do que nós já estamos acostumados. Vocês viram um poema que é organizado em estrofe. Vocês viram que uma notícia é um texto em forma de prosa, ou seja, é um texto corrido, organizado em títulos e parágrafos, tá? E o regimento, do contrário, ele é organizado em títulos, artigos, seções, parágrafos, alíneas e incisos. Como assim, professor? A gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Então, observa aí que o que é o título?
O título, vocês já sabem, a função de um título é nomear um texto, não é isso? Só que lá dentro do regimento, esse título ele vai ter uma finalidade, que é ser a primeira divisão de uma lei. É ele que separa o texto das normas por temas. Então, cada título no regimento escolar, ele virá dando um tema do que vai ser falado. Vai ser das provas, vai ser dos professores, do que é que vai ser esse título aqui? O que é que eu vou falar a partir de agora? Então, ó, e aí dentro desses títulos, a partir desses títulos, nós começamos a ver os artigos, tá? Os artigos, eles virão dentro dos capítulos, então vem o título, logo em seguida vem o capítulo. Esse capítulo vai se tratar de quê? E aí vem os artigos, que são divisões fundamentais da lei, onde se encontra expresso um princípio ou uma norma jurídica que deve ser seguido ou respeitado. No caso da escola, né, a gente vai ver as regras que devem ser seguidas, tá? Definidas em cada artigo. E essas regras são válidas tanto para mim, professor, quanto para vocês, alunos, certo? Seções. O que são seções? É a divisão que ocorre dentro dos capítulos. Então, cada capítulo ele pode vir organizado em seções, tá certo? Essas seções servem para organizar esses artigos que eu acabei de falar, ok? E aí nós temos os parágrafos, alíneas e incisos. Aqui na página, deixa eu só pegar o módulo. Na página 29, vocês vão ver um boxezinho lá em cima, tá? Da página, falando que é um inciso, falando que é um parágrafo único, tá? Então vocês vão observar, leiam, por favor, leiam. E aí, ó, de maneira geral, o que seriam esses parágrafos, alíneas e incisos? Eles são as divisões de um artigo ou de um parágrafo para melhor, esclarecer o assunto. Então, dentro dos artigos, vocês vão ver que eles vêm numerados por algarismos romanos. Esses algarismozinhos aí são chamados de incisos. Aí, de repente, dentro do meu artigo, eu precisei fazer aquele artigo primeiro, e aí o artigo primeiro eu senti que ele precisa ser complementado por alguma coisa. Eu vou lá e crio um parágrafo. Esse parágrafo, se for só ele, vocês vão ver que ele virá com o nome parágrafo único, ok? Então, são as formas hierárquicas. Quando a gente fala em hierárquico, estamos falando de hierarquia, né? O que é que vem primeiro até o final. Beleza? Então, aí seria a estrutura do texto, como é o corpo desse texto. Além disso, nós temos outras características. Agora, de características composicionais. Então, a gente vai fazer a composição desse texto aqui. Como é que eu vou compô-lo? Como é que eu vou escrevê-lo? Já sei que ele tem título, capítulo, seção, parágrafo e artigo. Então, como é que eu tenho, professor, que escrever esse texto? Primeiro, você vai ter a noção de que todo regimento tem um caráter normativo. Quando falamos em normativo, vem logo a palavra norma, né? Então, se eu tenho uma norma, é algo que vai dizer como as coisas devem ser feitas, ou pelo menos deveriam, né? Mas todo regimento ele vai dizer lá, ó, tem que ser assim. Você tem direito a isso, você tem esse dever aqui. Então, é um texto normativo nesse sentido, de trazer uma linguagem mais normativa, regulamentadora, tá? E aí essa linguagem, ela não pode ser uma linguagem do dia a dia, não pode ser uma linguagem coloquial, ela tem que ser uma linguagem formal, uma linguagem que seja associada diretamente à gramática da língua portuguesa. Porque é um texto, gente, que vai ser lido por todo mundo. Nós sabemos que quando se fala em variedades linguísticas, por exemplo, eu tenho que o falante do Nordeste usa algumas expressões que o falante do Sul não conhece. E assim vice-versa, né? Então, para que esses casos não ocorram, a minha linguagem deve ser formal. Lembram que no poema a gente usava uma linguagem subjetiva e essa subjetividade ela era paramentada numa linguagem conotativa,
figurada, lembram das figuras de linguagem? Pronto, dentro desse texto não pode ter figura de linguagem, porque é um texto com palavras no sentido real. Essas palavras têm que estar no sentido denotativo mesmo da coisa, ok? E aí o texto tem que ser maximamente objetivo, o máximo de objetividade possível para que as pessoas compreendam, tá? Eu não posso dizer a minha opinião, os meus sentimentos nesse texto. Não, não pode. Grave isso daí. E esses textos costumam iniciar-se com verbos no infinitivo. Lembram das formas nominais do verbo? Eu já venho falando para vocês revisarem isso, tá? Acho que é bem a terceira vez que eu falo em formas nominais. Na aula de oração reduzida, eu falei sobre isso, ok? Então, ó, os verbos devem vir no infinitivo, que são terminados em AR, ER e IR, ok? E aí, por quê, professor? Por exemplo, para não ficar aquela ideia de imperativo. Eu sei que é algo que eu tenho que cumprir, mas eu não quero que isso pareça grosseiro, sabe, para você. Por exemplo, faça a sua tarefa de casa. Todo aluno é obrigado a isso? Não. Eu vou iniciar com o verbo no infinitivo justamente para dar essa ideia de que é preciso fazer, mas eu não quero impor você a isso. Você sabe que é o certo, então você tem que seguir aquilo. Mas não lê esse documento como uma ordem. Faça agora, cumpra agora. Não, você não vai encontrar isso no regimento, ok? Aí, para não ficar só nessas palavras, eu trouxe um pedacinho do regimento da nossa escola. Veja, ó, aquilo que eu falei para vocês, o título, nessa ordem hierárquica. Vamos analisar aí, ó. Eu tirei da escola mesmo, no site da escola vocês têm acesso a isso. Então, ó, observa. O título 3. Então, veio o 2, veio o 1, eu peguei o 3. Qual é o nome do título 3? Dos princípios educacionais da escola. Então, eu sei que agora, dentro desse título 3, o que vai ser abordado são os princípios. Então, tipo, vai ter um capítulo 1 para princípios filosóficos, vai ter um capítulo 2 para um outro tipo de princípio, capítulo 3 para outro princípio. Então, é nessa ordem, gente. Ó, o título está nomeando aquele conjunto de capítulos, tá? Veja, vai falar só disso. O capítulo agora vai falar de um termo específico, que são os princípios filosóficos. Aí lembram dos artigos? Os artigos servem para organizar os capítulos. Porque eu não vou pegar como se fosse um romance. Eu tenho uns livros ali, vou pegar esses livros que são organizados em capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Deixa eu mostrar para vocês. Eu não posso, por exemplo, aqui, esse livro, adoro, por sinal, ele é organizado por capítulos. Se você vier aqui no sumário, ó, capítulo 1, 2, 3, 4, pronto. E aí, quando você abre os capítulos, observa que o texto, ó, é todo corrido, tá? É um texto corrido. E no regulamento, esse texto vai ser também, no regimento vai ser assim. Mas, para que não fique tudo confuso, é necessário que haja essa subdivisão em artigos e dentro dos artigos vocês verão os incisos. Olha eles aí. 1, 2, 3, 4, tá vendo? Então, ó, olha o que diz o artigo 8. Sintonizada com a proposta pedagógica, esta unidade de ensino possibilita práticas educacionais, formando cidadãos preparados para o exercício de direitos e o cumprimento de deveres, aptos ao mundo do trabalho e à prática social, através dos seguintes princípios: igualdade de condições para acesso e permanência nesta unidade escolar. Lembram lá no princípio da equidade? Todos têm que ter a mesma condição de acesso à educação, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Pluralismo de ideias, olha que legal, nossa escola não pensa dentro da caixinha. Toda ideia tem que ser respeitada. Se você deu uma ideia, a gente vai debater sobre a sua ideia e todo mundo vai chegar no consenso das organizações dessa ideia.
respeito à liberdade e apreço à tolerância. Olha que coisa linda. Respeito, gente, principalmente nos dias de hoje, né? É algo que a gente realmente tem que levar a sério. Então, respeitar, né, a essa liberdade de expressão e também tolerar o outro, né? Ter aquele olhar de empatia também pelo outro. Valorização do profissional da educação escolar. E chega, fico feliz agora, ó. O professor é valorizado. Garantia de padrão de qualidade. Então, o ensino tem que ser bom, tem que ser legal, para seus pais gostarem, para você gostar, tá certo? Valorização da experiência extraescolar, gestão democrática. Aí vem vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Então, por exemplo, a função da escola, além de lhe possibilitar alguns aprendizados que você vai levar para a sua vida, a escola também te prepara para as práticas sociais, o mundo do trabalho, da universidade, tá? De um concurso. Futuramente você vai estudar para um concurso, você vai lembrar o que é que um regimento faz, o que é que um verbo transitivo faz, tá? Então, é na escola que a gente vivencia. Olha só como termina os dois últimos incisos. Preparo do indivíduo e da sociedade para o domínio dos recursos e tecnologias que lhe permitam realizar e vencer as dificuldades. Olha que coisa linda. Consideração com a diversidade étnico-racial. Então, nossa escola também ela visa respeitar a todo mundo, tá? Então, é algo legal de se ver aí. Esse foi um exemplo do que seria um regimento. Vocês viram aí como ele é organizado, como é necessário fazer o regimento, suas principais características, claro, e os conceitos, né? Acima disso, vocês viram os conceitos de um regimento. Isso é muito legal, tá? Então, gente, essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero que todo mundo tenha conseguido entender bem, tá? E eu espero vocês na segunda-feira. Abraço e tchau, tchau. Fiquem bem!